Hoje vamos apresentar o trabalho de redução de acidentes comportamentais com o auxílio de ferramentas OPA, Observar, Planejar e Agir. Apresentado por Jéssica Patrícia da Conceição, Isabela Lorena Duarte, Karen Fernanda Gestin, Natália, Esther Gomes de Oliveira. Objetivo geral: analisar o desvio comportamental, fatores humanos, o tipo de erro cometido, os comportamentos inseguros dos colaboradores em relação à sua segurança dentro das empresas. Objetivos específicos: o foco do trabalho é desenvolver a conscientização dos colaboradores a tomar medidas de segurança durante o seu trabalho, de modo que o número de acidentes diminua drasticamente em comparação aos anos anteriores. Apresentamos que, com a conscientização, através da ferramenta OPA, Observar, Planejar e Agir, o colaborador mudará a forma de pensar, o que acarretará sua forma de trabalho, diminuindo o risco de acidentes de trabalho na companhia. Introdução. Conforme dispõe o artigo 19 da Lei 8.213/91, acidentes de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesões corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perca de redução permanentemente ou temporária da capacidade para o trabalho. Introdução. Segundo a OIT 2013, apenas as causas naturais matam mais do que os acidentes de trabalho. Muitos desses acidentes de trabalho têm como principal causa o fator humano, através das suas características psicossociais, atitudes negativas com as atividades prevencionistas, aspectos da personalidade, falta de atenção, entre outras. Justificativa. Deste trabalho se justifica pelo fim de que é perceptível o aumento de acidentes de trabalho por atos inseguros dos colaboradores durante o expediente. O foco é que os colaboradores se conscientizem quanto aos problemas gerados para a sua saúde durante o ato cometido. A metodologia do trabalho foi baseada em estudos de casos realizados em duas empresas aqui situadas no estado de São Paulo. A primeira, que foi de fragrâncias e aromas, onde foi implementado o programa OPA, e a segunda é do ramo alimentício, que não tem nenhuma ferramenta de segurança. Primeiramente, antes de a gente entrar no nosso estudo de caso, temos que entender o que é um acidente do trabalho. Entende-se por lesão corporal aquele referido a qualquer lesão no físico do funcionário que crie desabilitação ou não. Pode ser um simples corte, mas também pode vir a ter uma amputação que acabe tendo que afastar esse colaborador da empresa, sendo a empregadora responsável pela adoção de medidas protetivas, tanto elas podem ser coletivas ou individual, visando a segurança do colaborador. No artigo 20 da Lei 8.213 de 91, dispõe-se: consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, que cada uma tem de diferente. Então vamos lá. Doença profissional é aquela desencadeada pela atividade profissional e seus riscos, tá? Então, alguns exemplos que a gente pode estar dando é estresse ocupacional, síndrome de pânico, dermatose ocupacional. Agora, a doença do trabalho está relacionada ao ambiente profissional, tá?
Então, se o local tem muito ruído, a longo prazo você vai ter uma perda auditiva. Ou se o trabalho é muito repetitivo, você pode desenvolver uma LER, uma DOR. Tipos de acidente. Acidente típico é aquele acidente que ocorre na execução do trabalho. Então, por exemplo, se o colaborador trabalha no equipamento, uma máquina, e acaba prensando sua mão dentro da máquina, é acidente típico. Agora, acidente de trabalho atípico são as doenças ocupacionais, que não decorrem necessariamente da execução do trabalho, mas sim do local de trabalho e a longo prazo. Então, por exemplo, se o colaborador desenvolve uma LER, uma DOR, uma surdez temporária ou uma surdez definitiva, isso é considerado como um acidente de trabalho atípico. Acidente comportamental. Segundo Leite Ferraz, as primeiras abordagens organizacionais sistematizadas não estavam preocupadas com os aspectos de saúde física ou mental dos trabalhadores. Antigamente, eles tinham como objetivo o desenvolvimento econômico, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Porém, com o desenvolvimento, vêm os acidentes. E ao longo dos anos foram obrigados a fazerem estudos que ajudassem o desenvolvimento com mais segurança, né? Então foram desenvolvidas ferramentas que ajudassem, que auxiliassem as organizações. No nosso caso, o que está sendo apresentado aqui no nosso trabalho é a ferramenta OPA, que trabalha literalmente com o comportamento individual. Então, a atitude do trabalhador, do colaborador, que terá um resultado maior para a indústria. Ferramenta OPA. A ferramenta OPA é uma ferramenta direcionada ao gerenciamento de riscos da segurança do trabalho. Seu objetivo é garantir que o colaborador tenha atitudes seguras para a não geração de acidentes comportamentais. Mas o que significa a sigla OPA? O O significa observar, que é olhar com atenção a situação em que se encontra antes de realizar uma devida tarefa. O P significa planejar, que é organizar uma tarefa antes da execução da mesma. E o A, que significa agir, que após seguir as tarefas anteriores, é realizada a atividade visando a segurança. A ferramenta OPA funciona da seguinte forma. Ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa, conscientização individual, onde tem uma conversa entre a segurança do trabalho e cada funcionário em uma sala reservada. A segunda etapa, conscientização coletiva, onde é divulgado por toda a fábrica sobre a ferramenta OPA. E a terceira e última etapa, disposição da ocorrência dos fatos, onde é disponibilizado para todos os colaboradores displays com formulários e QR Codes, onde o funcionário ele pode falar sobre as ocorrências que estão acontecendo na empresa e informar situações de risco que podem agravar a saúde e segurança do colaborador. Então vamos falar sobre o estudo de caso. Vamos falar de 2 empresas. A primeira empresa é de ramo químico, especializada em manipulação, de classe de periculosidade de nível 3, de até 150 funcionários, localizada no Distrito Industrial da região de Campinas, o qual a empresa ela tem implementado a ferramenta OPA desde o ano de 2012. A segunda empresa ela é de ramo alimentício, especializada em panificação, de classe de periculosidade de nível 3 também, de até 1.000 funcionários sazonais, localizada no Distrito Industrial da região de Campinas, a qual não possui nenhuma ferramenta de controle. Agora iremos apresentar o comparativo entre as 2 empresas. A empresa com a ferramenta OPA, Observar, Planejar e Agir, implementado, teve seu último acidente no ano de 2019. Acidente esse que foi gerado pelo que é considerado comportamento abaixo do padrão, um acidente comportamental. Na segunda empresa, que não temos o programa OPA implementado, é possível observar o acréscimo de 314% de acidentes do ano de 2019 para o ano de 2020. É um número muito elevado para acidentes comportamentais. Agora iremos apresentar uma tabela comparativa de acidentes entre as empresas. Aqui apresentamos a empresa que tem o programa implementado e a empresa que não tem o programa implementado. No ano de 2019, a empresa com o programa implementado teve a quantidade de 1 acidente, e aqui, na diferença de porcentagem com o implementado, foi considerado 0%, pois não comparamos com o ano anterior. A empresa que não tem o programa implementado, no ano de 2019 teve 21 acidentes, com a diferença em porcentagem também 0, pois não temos a comparação com o ano anterior.
Já no ano de 2020, a empresa com o programa implementado teve 0 acidentes, com uma redução de 100% do seu número de acidentes comparado ao ano de 2019. A empresa que não tem o programa implementado no ano de 2020 teve uma quantidade de 87 acidentes, o que gerou um aumento de 314,29% do número de acidentes comparado ao ano de 2019. No ano de 2021, a empresa que já tem o programa implementado manteve no seu número 0 acidentes, então não teve aumento aqui em porcentagem, foi considerado 0 também comparado ao ano de 2020. E a empresa sem o OPA implementado teve uma quantidade de 43 acidentes, o que ocasionou uma redução de 50,57% no número de acidentes comparado ao ano de 2020. Aqui vamos apresentar um gráfico que é relacionado à tabela que foi apresentada anteriormente. Aqui no gráfico é possível visualizar a quantidade de acidentes da empresa que tem o OPA implementado, que é o gráfico na cor azul, que é a quantidade 1, que foi no ano de 2019. Os gráficos em amarelo são os números da empresa que não tem o programa implementado, as quantidades, e a linha laranja mostra a diferença em porcentagem da empresa que tem o OPA implementado e já a linha cinza a diferença em porcentagem sem o OPA implementado. Aqui é visível a diferença entre a empresa que tem um programa de segurança implementado e a empresa que não tem. Agora iremos apresentar a tabela 2, que é o registro de OPAs desde o ano de 2019. No ano de 2019, foram abertos 22 OPAs. Uma diferença em porcentagem considerada 0, pois não comparamos com o ano anterior. Dos 22 OPAs que foram abertos, 6 foram comportamentais. A diferença em 0% também, pois não tivemos uma comparação com o ano anterior. No ano de 2020, foi uma quantidade de 18 OPAs abertos, com uma redução de menos 18,18% relacionada ao ano de 2019. OPAs de comportamento foram 11 com relação a esses 18, o que teve um aumento de 83,33% comparado ao ano de 2019. No ano de 2021, a quantidade de OPAs foi para 49 observações, o que teve um aumento de 172,22%, dos quais 24 desses OPAs foram comportamentais, o que resultou num aumento de 118,18% de OPA relacionado a comportamento. No gráfico 2, vamos apresentar as mesmas informações que foram dadas na tabela anterior. O gráfico em azul é a quantidade de OPAs que foram abertas em cada ano, então tem o ano de 2019, 2020 e 2021. O gráfico em laranja é quantos OPAs são relacionados a comportamento inseguro. A linha cinza é a diferença de porcentagem em quantidade de OPAs abertas em cada ano, e a linha amarela é a diferença em porcentagem do aumento de OPAs que foram relacionados a comportamento. Aqui é possível visualizar o aumento conforme os anos e as reduções também, conforme a tabela apresentada anteriormente. Conclusão. Dada a importância do assunto, fica claro que investir em segurança do trabalho a médio e longo prazo, sem uma ampla discussão entre os empregadores, os empregados e a sociedade civil, não trará benefícios significativos para que os graves problemas enfrentados possam ser resolvidos e que os prejuízos relacionados à saúde do trabalhador e às perdas financeiras da corporação, governo e os colaboradores possam ser minimizados. Dessa forma, conforme as informações que foram apresentadas neste trabalho, a ferramenta OPA, Observar, Planejar e Agir, quando focada em acidentes comportamentais, se demonstra eficaz quando implementada. Podemos afirmar que todo o estudo, que foi baseado em informações reais, disponibilizadas pelas empresas estudadas, transparece a eficácia da ferramenta. Sendo assim, a ferramenta OPA, Observar, Planejar e Agir, demonstra ser uma ótima ferramenta a ser aplicada na empresa, a qual apresenta um índice alto de acidentes de comportamento, dando início a uma nova visão sobre a segurança do trabalho. Aqui, nós gostaríamos de deixar uma mensagem para vocês. Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo e nem orgulho, é amor próprio. Charles Chaplin. Muito obrigada pela atenção de todos.